Então é isso aí, queridos. Espírito Santo, poder disponível e indispensável. Sobre isso que a gente tem falado aqui. E eu sempre quero que você guarde essa frase. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo, viu? Cara, sem o Espírito Santo não dá. Não dá. Então fica ligado nisso, porque esse conteúdo aí tem sido maravilhoso. E na semana passada a gente falou sobre isso aqui. A natureza do Espírito Santo, né? Você sabe, inclusive, acho que foi no devocional de hoje, quem assistiu, né, o devocional de hoje, a gente começou a falar sobre que a obra da cruz é uma obra de mudança de natureza. A gente falou isso no devocional hoje, né? É uma grande substituição, uma troca. Jesus, ele tomou a natureza do pecado que habitava em nós. Ei, o pecado não habita mais em você. Não habita. Que isso, pastor, mas eu ainda estou... Você não confunda a natureza humana com a natureza do pecado. Porque se você disser que a natureza do pecado habita em você, você não poderá morar com Deus na glória. Porque o pecado não irá para lá. Quando Jesus voltar, o pecado vai embora. Não. A natureza do pecado não habita mais em você. Pastor, e essa vontade que eu tenho de... Essa vontade aí é a tua natureza humana, a inclinação carnal que você tem que dominar. Que eu e você fomos chamados para dominar. Mas no momento que você entrega a sua vida a Jesus, não me pergunte, cara, é algo totalmente sobrenatural. Existe uma troca. Sai a natureza do pecado e a natureza de Deus vem habitar no teu interior. A natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem habitar em você. E no momento que o Espírito Santo vem habitar em você, ele é a própria natureza de Deus em você. Amém? A gente falou sobre isso semana passada. Aí a gente falou que a natureza do Espírito Santo, ela é revelada onde, gente? No fruto do Espírito, né? Cada característica, cada gominho daquele fruto ali, o fruto é um só. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Está lá, ó, bem claro, ó, pode pegar em qualquer versão que vai estar no singular. Os frutos, não, é o fruto do Espírito com 9 características. Quem está entendendo? Então é isso aí, é como se fosse, eu acho que a fruta que dá mais para a gente entender é a tangerina, que é um fruto só, mas tem vários. É isso aí, então cada palavrinha daquela ali é um gomo. Amor é um gomo, alegria é outro gomo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, né? E tem mais. Mansidão e domínio próprio. Cara, aqui está tudo que a gente precisa para poder controlar a nossa natureza humana. É através do fruto do Espírito se manifestando na tua vida que você vai controlar. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente falou que a natureza de Deus, a natureza do Espírito Santo se manifesta no fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é resultado da vida do Espírito Santo no nosso... Você tem que entender isso. E aí a gente falou de toda aquela questão da árvore, a gente falou do galho, o fruto da onde, gente? No galho. Jesus falou, eu sou a videira, vocês são os ramos, os galhos. Então, o fruto vai dar na gente, na nossa vida. É no nosso espírito. Eu falei isso aqui semana passada, ontem até lá na Escola Atos, o pastor Alexandre fez essa pergunta lá e um montão de gente errou. Perguntou, o fruto da onde? No Espírito Santo ou no nosso espírito? Pessoal, no Espírito Santo, não é. E eu falei aqui semana passada, o galho, o ramo somos nós. É em nós que o fruto vai aparecer. Quem está entendendo? É isso. Então a gente tem que entender isso. Agora, que a gente tem que entender também é que nós não fazemos força para frutificar. Você não vai ver um galho de laranja, de laranjeira, fazendo força para dar laranja. A única coisa que tem que acontecer é ele estar ligado na árvore. Então, falei aqui para você, eu e você, precisamos nos preocupar somente em estar ligado nele. Estando ligado nele, comunhão viva com ele, dia após dia, frutificaremos, amém? Então, às vezes, a gente se frustra, e eu falei sobre isso, porque a gente está tentando frutificar do jeito errado. A gente está tentando produzir algo que não existe, não temos capacidade de produzir. Não é você. Eu tenho que amar mais. Eu tenho que ter mais paciência. Eu tenho que ter mais domínio próprio. Ei. Você tem que ter mais comunhão com Deus. O restante acontece naturalmente.
Quanto mais perto dele você estiver, mais parecido com ele você vai ficar. Quem está entendendo? O problema é que o cristão, ele abre mão da sua vida com Deus. Muita gente dentro da igreja não entendeu que esse livro é a tua vida. Esse livro não é um livro, esse livro é Deus. Quando eu leio esse livro, Deus está falando comigo. Quando você entender que esse livro é a tua vida, aí você vai ver que... Porque sabe, gente, como é que o religioso vive? Vamos lá, o religioso, como é que ele vive? O religioso, ele vai trabalhar, ele vai para a faculdade, ele vai para a praia final de semana, ele vai passear com a família, ele vê um filme, ele vê um seriado, e ele vai para a igreja. É mais um programa, é mais um evento, como se fosse ao cinema. Então, muitas vezes ele chega, ele dorme na cadeira. Muitas vezes, ele não pode estar doido para o culto acabar. Que é isso? Não acontece. Tem gente que vem para a igreja doido para o culto acabar. Pô, o pastor vai falar mais, por quê? Mais um louvor, mais uma língua estranha. Ah, mais um pouco disso. Ai, meu Deus, já está bom. Tu acha que não tem isso, não? É isso. O religioso é isso. Agora, o cristão, ele entendeu que a sua vida é Deus. Então, ele está no trabalho, ele está com Deus. Ele está na faculdade, ele está com Deus. Ele está na praia, ele está com Deus. Ele está vendo um filme, ele está vendo um filme, ele está com Deus. Ele tem a consciência viva de que Deus mora nele o tempo todo. Ele tem a consciência viva que ele não foi chamado para praticar uma religião de domingo em domingo. Ele foi chamado para andar com o Espírito Santo 24 horas. Cristianismo é isso. E o religioso, por ele não ter a consciência viva de Deus e de quem ele é em Deus, para onde ele vai? Para onde ele vai? Eu vou falar disso aqui domingo. Ele vai para o sacrifício. Porque o religioso, como ele pratica uma religião, então quanto mais ele orar, mais ele está bem com Deus. Ele acha isso. Quanto mais ele lê a palavra, mais ele está bem com Deus. E não é nada disso. Você está bem com Deus porque Jesus morreu no teu lugar. Ponto. Nada do que você fizer vai melhorar a tua situação diante de Deus. Então, por que eu oro? Porque eu amo eu orar. Por que eu leio a palavra? Porque eu não consigo viver sem ela. Então, não faço nada. O que é religião, se eu pudesse resumir em uma frase? É o religioso tentando agradar a Deus com base no esforço humano. É isso, religião é isso. É eu na base do esforço humano agradar a Deus. Deus não está satisfeito comigo porque eu não orei. Isso é religião. O que é cristianismo? Caraca, cara, ainda não consegui separar um tempo para Deus hoje, estou sentindo falta. É diferente, cara. É diferente. Pô, tem que ler alguma coisa, sabe, não é? Ai, sabe, gente, você está entendendo sim ou não? É isso. Então a gente precisa fazer uma investigação se eu estou vivendo uma religião ou se eu estou vivendo um cristianismo. Então, no momento que eu vivo o cristianismo e saio da religião, acontece isso aqui, ó. A minha comunhão viva com Ele, eu vou liberar uma frase para você. O seu relacionamento com Deus é o aspecto mais importante da tua vida. Uma vez que você se tornou cristão, o teu relacionamento com Deus é o aspecto mais importante da tua vida. O diabo, ele vai tentar nos distrair. Todo problema que acontece do lado de fora e tal, ele vai querer que você abra a mão para poder resolver os problemas. Você não tem mais obrigação de resolver teus problemas. O que você puder fazer, você faz. O que você não puder, confia nele. Sabe, gente? E aí a gente entende que, cara,
eu estou trabalhando muito, por isso eu não estou conseguindo buscar a Deus. É o contrário. Se você buscar a Deus, você vai ver que todo o restante da tua vida fluirá. As pessoas invertem as coisas. A gente conversa com pessoas, a gente ouve, não está dando para vir porque eu estou cheio de problema, não está dando isso porque eu estou cheio de problema, não está dando aquilo porque eu estou cheio de problema, porque, cara, olha só, deixa eu te falar um negócio. Tu vai ficar cheio de problema até o final. Eu também estou cheio de problema. O Ronald também está cheio de problema. Você que está aqui nessa quarta-feira chuvosa, tu não veio aqui porque tu está sem problema nenhum. Mas você está entendendo o que eu estou falando? É uma dimensão diferente que a gente vive, cara, não é mais na naturalidade. E aí o fruto do Espírito começa a acontecer na nossa vida. Por quê? Porque a gente não larga ele. Porque o galho está agarradinho, porque a gente leu, né, que o galho, quando ele é cortado, ele é lançado no fogo. Né? Então é isso, o fruto do Espírito não é você se esforçando para produzir, é você estando nele, amém, queridos? Então a função primordial do fruto é o que, gente? Proteger a semente, a gente falou sobre isso, a semente que está no teu interior, a palavra que nos gerou deve ser protegida pelo fruto do Espírito, hein? Porque o fruto, isso é interessante, né? Você planta uma semente, dela nasce uma árvore, aí dessa árvore nasce um fruto, e esse fruto que nasceu dessa árvore traz a semente que o gerou dentro dele. Isso é maravilhoso, cara. Ele vem ali e ele traz. Então você, o momento que a palavra de Deus te gerou, o fruto do Espírito na tua vida vai proteger a palavra que te gerou na tua vida. A gente falou sobre isso. Então, hoje, a gente vai começar a entrar um pouquinho mais no fruto do Espírito Santo. Eu vou começar hoje, o pastor Ronald vai me ajudar também nisso. A gente vai falar de cada gominho desse. Por quê, gente? O que a gente precisa entender? O fruto do Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele vem habitar em nós, o Espírito Santo ele tem uma dupla obra na nossa vida. Dupla obra, a gente vai falar sobre isso aqui. Uma obra é ele habitando no nosso interior. Outra obra é o revestimento de poder, que está lá em Atos 1:8. E sereis revestidos de poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra. Então, o revestimento de poder, Jesus já está falando, ele tem uma finalidade específica, trabalhar para Jesus. Então, o revestimento de poder, receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Então, o batismo no Espírito Santo me empurra para trabalhar para Ele. O batismo no Espírito Santo me capacita para trabalhar para Ele. O batismo no Espírito Santo é o Espírito Santo fluindo através de mim para a vida de outras pessoas. Isso é uma segunda experiência que o cristão precisa ter. A primeira experiência não é o batismo com o Espírito Santo. A primeira experiência é a habitação do Espírito Santo no interior. Então, o Espírito Santo no meu interior, quando ele vem habitar, ele vem com a função principal de produzir o caráter de Deus em mim. Porque ele é a natureza de Deus habitando em mim. O caráter de Deus em mim. Então, ele vai produzir. Todas as características do fruto do Espírito são traços de caráter. Então, agora, Paulo disse, estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu poderia colocar entre parênteses, Cristo vive em mim na pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está vivo dentro de você, Cristo está vivo dentro de você. Produzindo o caráter de Deus em você. Então, cada característica do fruto é Deus em você, transformando o teu caráter. Então, você morreu, o teu caráter morreu. E agora quem vive em você é o caráter do Espírito Santo, o fruto é do Espírito produzindo isso. Quem está entendendo, gente? Fruto do Espírito, o Espírito Santo ele vem morar na gente, não é porque ele não tinha outro lugar para morar, é porque ele tem uma função de produzir em nós o crescimento necessário uma vez que a gente entrega a nossa vida a Jesus. Quem está entendendo? Então foi o que eu botei aqui, ó. O fruto do Espírito é um conjunto de características da personalidade de Deus. Em todos os sentidos, o fruto do Espírito é o que, gente? A imagem de Jesus. É o que Jesus é. Amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Agora, é interessante que o Espírito Santo, cara, Deus é tão maravilhoso. O Espírito Santo, ele vem morar em nós e ele produz o fruto. E ele, sobre nós, ele produz o dom. Quem está entendendo? Então, aquele poder do dom do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios 12, todo aquele conjunto de dons, é para você servir as pessoas. O fruto é para você se servir, para você ter a sua vida transformada. Para você ter a sua vida transformada, e uma vez que a tua vida está transformada, é lógico, todas as pessoas que estão à sua volta também desfrutam disso. Porque você se torna um marido melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um cristão melhor, um funcionário melhor no teu trabalho. Se você roubava, você não vai roubar mais. Se você mentia para o teu patrão, você não vai mentir mais. Se você vivia chegando atrasado, você não vai mais chegar. Porque agora, como cristão, você sabe que você representa a Cristo e você tem que ser exemplo naquele lugar. Se você enrolava no trabalho, você não vai enrolar mais, porque agora você está representando Cristo. Quem está entendendo? Então, todo mundo se beneficia da transformação que acontece na minha e na tua vida. Todo mundo. Porque eu tenho falado aqui domingo de manhã, evangelho é transformação. Agora, transformação dói, né, gente? Pergunta para qualquer pessoa que sofreu um processo de transformação. O cara era 200 quilos, foi para 80. Pergunta lá se foi fácil. Não, transformação não é fácil. Amém? Então, vamos lá. O fruto do Espírito é isso aí. Vamos avançar mais um pouco. O fruto do Espírito nada mais é que o caráter de Deus fluindo aonde, gente? Consequentemente, é a unção de Deus fluindo em nós, queridos, e é isso aí. Agora, vamos entender mais um pouquinho como é que isso se desenvolve? Você quer entender comigo, sim ou não? Quer ou não? É isso aí, então vamos lá. Olha só o que diz em Romanos, olha só que legal. Eu disse para você, preste atenção, que o fruto do Espírito é o caráter de Deus fluindo em nós. Agora, preste atenção, isso está sendo aperfeiçoado. Ninguém está perfeito nisso. Todos nós, eu e você, estamos sendo aperfeiçoados no caráter de Deus, porque foi para isso que eu e você fomos predestinados. É o que está escrito lá em Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o irmão mais velho entre muitos irmãos. Então, a função do cristianismo, a palavra de Deus, é transformar você cada vez mais parecido com Jesus, o teu irmão mais velho. É isso. Fomos predestinados para sermos iguais a Ele. É o que está escrito, está bem claro lá no texto. E isso nós estamos sendo aperfeiçoados. Então nós seremos cada vez mais parecidos com Jesus, à medida que o caráter de Deus for sendo desenvolvido pelo Espírito Santo. É Ele que faz essa função, cara. Por isso que eu digo, não existe cristianismo sem o Espírito Santo. Uma pessoa que não tem consciência da pessoa do Espírito Santo, está tentando viver um cristianismo numa carreira solo, é derrota em cima de derrota, frustração, sabe, igual o bonecão do posto, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, não consegue andar. Por quê? Porque não está considerando a ajuda fundamental e essencial da pessoa do Espírito Santo. Do mesma maneira que Jesus, Ele nos ensinou a orar para pedir o pão de cada dia, Ele nos ensinou a orar para pedir livramento para a tentação de cada dia. Está na mesma oração. Mas qual foi a última vez que você orou pedindo livramento da tentação? A gente não pede, porque a gente não considera que essa ajuda está disponível. Porque a tentação não é sobrenatural. Não veio tentação sobre vós, senão humana. Então a tentação é humana, eu te falei, natureza humana.
Inclinação da carne. Cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Havendo a concupiscência concebido da luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então eu sou tentado quando eu sou atraído por mim mesmo, pelos meus desejos. Se eu não gosto de banana, eu não vou ser tentado por uma torta de banana. Eu só sou tentado naquilo que eu gosto. Então a tentação não é sobrenatural. A tentação é humana. Mas o escape, o livramento é sobrenatural. Porque está escrito, mas fiel é Deus, que juntamente com a tentação envia o... Então a tentação não vem de Deus, mas o escape vem. Então está disponível. Mas eu peço essa ajuda. Eu vou à pessoa do Espírito Santo. Cara, eu não quero cair, Espírito Santo, me ajuda. Está disponível essa ajuda, poder disponível e indispensável, queridos. Então esse caráter está sendo aperfeiçoado na minha e na tua vida. Então vamos ver o que diz aqui Romanos 5,3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias... Aí ninguém quer, nem eu. Quem quer se gloriar na tribulação? Mas é o que ele está dizendo. Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Agora olha o verso 4. E a perseverança... E o caráter aprovado? Então preste atenção. É na tribulação que o caráter de Deus será aperfeiçoado na tua vida. Então é na tribulação que o fruto do Espírito tem que se manifestar. Essa é a dinâmica. Você não precisará do fruto do Espírito chamado amor para amar quem te ama. Você precisará do fruto do Espírito chamado amor para amar quem estiver te odiando e te perseguindo. É aí que ele se manifesta. Você não precisará do fruto do Espírito chamado paciência para alguém que não te tira do sério. Você precisará do fruto do Espírito chamado paciência para aquela pessoa que te tira do sério, ou para aquela situação que te tira do sério. Então é na tribulação que o caráter é aperfeiçoado, é aprovado. Então essa é a dinâmica. Quem está entendendo isso, gente? Cara, isso é fundamental você entender. Agora, é só passar na tribulação? Porque eu posso passar pela tribulação e não produzir nada. É só eu não me comportar direito na tribulação. Eu costumo dizer, já falei aqui, já tem gente que está pegando. Quando a tribulação bateu na tua porta, fique certo, já chegou o anjo do teu lado com a prancheta. Como é que você vai responder? E você está na prova, e o anjo está marcando ali. E se ficar reprovado, passa por tudo de novo. Ué, um caminho que era de 11 dias, o povo levou 40 anos. Por que será? Porque era reprovado todo dia. Quem está entendendo isso, gente? Então é isso. A tribulação, quando eu mantenho a minha perseverança, ela produz o caráter, é o que eu botei aqui, ó. O caráter de Cristo em nós é produzido aonde, gente? Então é exatamente nas tribulações que o fruto do Espírito deve, é exatamente nessa hora. E você será aperfeiçoado, é o sistema de Deus. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Antes o seu prazer está e nessa lei medita, ele será como uma árvore plantada, a qual, quando dá o fruto na estação própria. Então o fruto do Espírito tem uma estação própria para se manifestar, na tribulação. Aqui na minha versão ARA, diz assim, ó, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, o fruto tem um tempo devido para se manifestar.
É na hora da tribulação que ele tem que se manifestar, produzindo um caráter aprovado. E aí no verso 5, né, de Romanos, a gente leu 3 e 4, né, e o 5 diz assim, ó, ora, a esperança não, por quê, gente? Então você percebe, preste atenção aqui que eu estou falando para você, olha aqui para mim, eu estou dizendo para você, que o fruto do Espírito na tua vida, sendo produzido pelo Espírito Santo no teu interior, ele vem aperfeiçoar o teu caráter, moldar o teu caráter, para que você se torne cada vez mais parecido com Cristo. Está comigo? E isso acontece por meio de situações que nós enfrentamos, que nós não gostamos de enfrentar. Aqui está como tribulação, situações diversas, a Bíblia lá em João 16:33 chama de aflição. No mundo vocês vão ter aflição e tal. Então essas situações estão cooperando para que o fruto do Espírito se manifeste, para que o nosso caráter seja aprovado. Está comigo? Legal. Então no texto que fala sobre isso, Romanos capítulo 5, 3 e 4, que falou, mas também nos alegramos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a perseverança. No verso 4, a perseverança produz o caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança, verso 5, não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, em outras versões nos foi dado. Então, eu quero te dizer só o seguinte, o amor que foi derramado no meu e no teu coração, aqui em Romanos 5,5, a palavra aqui é ágape. É o amor de Deus que está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Interessante, no verso 3 fala de tribulação, no verso 4 fala de perseverança, no caráter aprovado, e no verso 5 fala do amor, fruto do Espírito, no meio da tribulação, para que venha produzir o quê? O caráter aprovado, a esperança. Então, o que ele está dizendo em Romanos 5, 3, 4 e 5 é que você terá perseverança, paciência no meio da tribulação e o seu caráter será aprovado, porque o fruto do Espírito chamado amor já habita em você. Então, isso se confirma dizendo que é exatamente nesse momento que esse fruto tem que se manifestar. Quem está entendendo, gente? Se você entender essa dinâmica, você vai avançar. Porque aí você vai começar a entender que tudo que vem contra a tua vida não é para te matar, mas para te aperfeiçoar. Aí você vai começar a entender por que Jesus falou, ó, vocês vão de fato ter aflições, mas fica tranquilo, tem bom ânimo. Do meu ponto de vista, isso só faz parte do treinamento. Eu me lembro quando eu era recruta, cara, há 20 anos atrás. Rapaz, a gente entra lá sem saber nada, cara. A gente entra lá, como diz, totalmente paisanado, como a gente fala lá. Não sabe o que é nada. Parece um cego em tiroteio, anda para lá e tal. E, cara, e daqui a pouco você começa a ser submetido a quê? A pressões. Paga 10. E sobe ali, e vem correndo, e vai, e vamos embora, e toma banho, e aperta, e pá. E só pressão, tá. Daqui a pouco, cara, aquele recruta, que entrou lá completamente despreparado, cara, sem saber nada, se torna um soldado, cara, completamente preparado, mas debaixo de pressão. Debaixo de pressão. Ninguém é treinado, cara, no tempo bom. Mar tranquilo não faz bom marinheiro. Agora, é a gente entender do ponto de vista do céu, que nada disso vem para nos matar, e nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Esse é o ponto de vista. É nesse lugar que Deus quer que nós cheguemos. Quem está entendendo, gente? Somos mais que vencedores e nada pode mudar isso, viu? Então, e o amor é interessante, o amor está aqui, porque do fruto do Espírito, ele é o que aparece em primeiro lugar no Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, é o primeiro que aparece.
E o amor, ele não funciona, sabe? Deixa eu te explicar. O amor, ele não funciona somente como um gomo do fruto. Ele é um gomo do fruto, mas se eu pudesse exemplificar, é como se o amor fosse um gomo e ao mesmo tempo ele fosse a casca que envolvesse todo o fruto. Todos os frutos estão diretamente relacionados a amor. Então nós vamos começar a falar dele agora, eu tenho mais 10, vou ficar mais 10 minutinhos, me aguenta aí. Senão a gente não anda. Amor. Então, o que você vai entender, querido? Que o amor, ele dá sentido a todo o restante. A bondade, benignidade, tudo isso tem amor envolvido. Quem está entendendo? Paciência, tudo, domínio próprio, tudo isso tem amor. Por isso que ele fala ali, em Romanos 5, só fala do amor. Mas se você pegar, abre aí a tua Bíblia comigo, né, a gente leu o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito, agora vamos abrir em 1 Coríntios 13, que você vai ver as características do amor. 1 Coríntios capítulo 13, vamos lá comigo, eu quero ler, diz assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que ressoa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me... Agora, olha as características do amor, vê se não tem tudo a ver com as características do fruto. Não tem as características do fruto? Paciência, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, não tem? Agora vamos ver as características do amor, para ver se tem alguma coisa a ver. Verso 4 de Coríntios 13. O amor é paciente, tem alguma coisa a ver? Benigno, tem alguma coisa a ver? Não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Cara, tudo isso aqui tem bondade, benignidade, longanimidade, tem tudo envolvido. É só você fazer a relação, já fiz essa relação de um por um. Bota o fruto do Espírito de um lado, bota as características do amor do outro e faz o correlacione, que você vai achar tudo ali. As mesmas características. Eu já fiz isso na prática. Não se alegra com injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Olha a longanimidade aí. Tudo suporta, olha o domínio próprio aí. O amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o... E aí no verso 14 ele já começa abrindo, seguir o amor. Então, você vai ver que do fruto do Espírito, essa característica aí é principal. E aí, Jesus, você está prestando atenção, sim ou não? Cara, isso aqui é importante, porque a gente está falando do fruto do Espírito moldando o teu caráter. De repente não é uma palavra que vai fazer você pular, mas se você pegar essa semente e receber, colocar em boa terra, vai frutificar na tua vida. Olha só, olha o que Jesus está falando em João 13:35. Nisto conhecerão uns ou outros. Caraca, cara. E na última vez que eu olhei, todos no grego ainda era todos. Todos é todos. Que sois meus, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, cara, preste atenção no que eu vou te falar, baseado em Coríntios 13, que a gente leu, e baseado no que Jesus está falando, que o amor se manifesta onde, gente? Não é no meu relacionamento com a parede. Não é o amar a parede. Não é amar o carro.
não é amar a roupa, não é amar a comida, é no meu relacionamento com o próximo. Olha lá, se tiver desamor, uns aos outros. Então, amor não é um sentimento, cara. Amor não é um sentimento. O amor de Deus, o ágape, porque no grego você sabe que tem 3 ou 4 palavras para amor. Filos, eros, ágape, storge. O amor sentimento é o amor filos. É esse que a gente ama mãe, ama filho. O amor que a gente ama esposa é o amor eros, erótico. O amor que tem essa veia. Agora o amor ágape é o amor de Deus, o amor incondicional. Ele não se manifesta só quando está tudo bem. Pelo contrário, ele foi feito para quando não está tudo bem. Então, se faltar o amor eros entre marido e mulher e tiver numa crise no casamento, deixa o amor ágape falar mais alto. Se você teve um problema de relacionamento com seu filho ou com a sua mãe, e está faltando o amor filos de família, deixa o amor de Deus que inunda o teu coração, o ágape, sobrepujar isso. Porque ele mora em você, esse amor. E ele resolve tudo. É o amor que não cobra nada de volta. Quem está entendendo? Então, o amor de Deus é um conjunto de atitudes que se manifestam aonde, gente? É isso, cara, independente do que eu estou sentindo. A pessoa me fez mal. Eu posso até estar sentindo raiva. Mas não significa que eu tenho que me comportar de acordo com o que meu sentimento está pedindo. Eu estou com raiva, mas eu continuo praticando o bem em relação àquela pessoa. Isso é amor ágape. Não depende de sentimento. Então é um conjunto de atitudes. O amor é um conjunto de atitudes, não é um sentimento. Amor não é abraço, amor não é beijinho, amor não é só, ai, como ele é amoroso, né? Abraça todo mundo, beija todo mundo. Não, 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 cara. É como eu me comporto quando eu sou desafiado. Abraçar todo mundo, cara, é legal. Eu também gosto pra caramba. Mas não é um amor ágape na prática. Amor ágape na prática é quando o cara te dá uma bufetada, você abraçar e beijar ele. Aí é o amor ágape na prática. Tendo condição de reagir. Porque se você não tiver condição de reagir, pode não ser o amor ágape, pode ser só medo mesmo, você ficou quieto. Agora, às vezes você olha assim, caraca, se eu pegar esse cara, meu irmão, cara, eu te amo, cara, e tal. Aí o amor ágape se manifesta. Quem está entendendo, gente? Isso é a verdadeira humildade, cara. Porque foi o que Jesus falou. Ele poderia reagir. Olha só, eu queria que vocês soubessem que se eu orar aqui, meu pai manda uma legião de anjos, acaba com essa palhaçada. Mas eu decidi me entregar. Isso é a verdadeira humildade. Eu podendo reagir, abro mão. Eu podendo reagir, abro mão. Então, cara, não se engane com isso. É o comportamento em relação ao outro. Quem está entendendo isso, gente? Então, vou te mostrar isso na prática. Olha só, Jesus, ele disse isso em Mateus 5, bem-aventurança. Ouviste o que foi dito? Amarás o e odiarás o teu inimigo, olho por olho, dente por dente. Não era assim, Ronald, na lei? Era assim. Aí ele vem mudando tudo. Eu, porém, vos digo, amai... orai, aí é o amor ágape na prática. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então, o meu coordenador, o meu supervisor no trabalho, seja quem for, na minha família, estou sendo perseguido, só porque eu entreguei minha vida a Jesus. Ou outras coisas, né? Perseguida, aí você ora. 45, para quê, gente? Para que vos torneis o quê? Do vosso Pai que está no céu celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e... Você está entendendo o que esse verso está falando? Ele está falando, Deus não castiga fora do tempo, quem é você para castigar?
Chegará o tempo, cara, que Deus castigará essa terra, mas Ele ainda está fazendo o sol nascer sobre justos e injustos. Ainda estamos na era da graça. Então Ele está dizendo, seja filho dele e também não se vingue. Ele não está se vingando. É isso que Ele está falando. Deus tem misericórdia, as pessoas estão escarnecendo dele aí, fazendo o que quiser com a imagem dele, com o nome dele, ele está sendo longânimo. Ele não podia pegar aquele camarada, por exemplo, naquele carnaval que o cara veio arrastando Jesus, o cara ter um infarto, morrer ali na avenida para todo mundo ver? Caraca, viu? O cara foi brincar de arrastar Jesus, morreu no meio. Não poderia, mas ele é longânimo. Ele está olhando o cara escarnecer dele e está amando aquele cara. Por que, gente, que ele faz isso? É só eu vou te dar o segredo, tá? É um segredo que não é fácil não, que eu estou falando aqui, eu estou nessa mesma jornada contigo, mas vou te dar um segredo que vai te ajudar. É só você lembrar, essa pessoa é cega, sabe o que está fazendo. Jesus lembrou disso, ele não falou, Pai, perdoa, eles não sabem nem o que estão fazendo. Isso é um bom segredo. Amém, queridos? Então, o maior traço de semelhança a Deus que podemos manifestar é o que, gente? Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Aí agora ele vai entrar no que eu estava falando contigo. Por quê? Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o? E se saudardes somente os vossos irmãos? Que fazeis demais? Não fazem os gentios também o? É isso que ele está dizendo. Ou seja, quando amo a quem me faz bem, não dependo do amor de Deus. Posso fazer isso no amor natural mesmo. Me dá bem com quem me ama, com quem me dá bem e tal. Agora, uma pessoa fez uma coisa contra você, você ora logo para ela sumir de perto de você. Esse não é o amor de Deus na prática. Porque você está pensando mais em você do que na salvação dela. Pé. Não fomos chamados para isso, cara. Fomos chamados para ficar na cruz com Ele. E ser longânimo. Parecido com Ele. Deixa que cada um, ou você não crê na justiça de Deus, você tem que fazer justiça, você tem que fazer justiça. É você mesmo que tem que intervir nessa situação. Ah, pelo amor de Deus, gente, existe um Deus sentado no trono. Ele controla tudo, Ele governa tudo, deixa quieto. Se quiser fazer justiça com a tua própria mão, tu vai cometer 2 erros. Primeiro, você vai exagerar na justiça. Segundo, depois você vai ser condenado pelo mesmo problema. Porque está escrito. Vocês não sabem, vocês que julgam, não sabem que estão julgando por uma coisa que vão fazer? Cara, quantas vezes já não aconteceu contigo? Não é só comigo, a gente às vezes condena uma pessoa, julga ou fala de um lado, daqui a pouco a gente está fazendo igual, parecido. É assim que a gente é, cara, então a gente tem que ficar ali, ó, no amor de Deus. Então no 47 ele diz, sede como... Agora olha que legal, ele está mandando a gente ser perfeito. Como é perfeito o vosso Pai? Dentro de um contexto que ele está falando de amar inimigo. Olha onde está a perfeição, gente. Dentro de um contexto que ele está mandando orar por quem persegue. Dentro de um contexto que ele está mandando a gente ser cada vez mais parecido com o nosso Pai, que é perfeito, sede também perfeito. Então a gente entende que perfeição tem tudo a ver com amor na prática. Não é o... Oi, você está entendendo? Pegou aqui o conceito de perfeição? O conceito de perfeição para nós não é nunca cometer erros. Esse perfeito só tem um. O conceito de perfeição para nós é andar na prática do amor. Você está sendo perfeito, por mais que cometa erros. Pastor, não entendi muito bem não. Então vamos lá para Colossenses, porque lá em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 15, ele fala muita coisa a respeito do nosso comportamento.
Ele fala como a gente tem que fazer, se despir da velha natureza, tal, 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 tal. E no verso 14, ele fala um negócio interessante, olha só, Colossenses 3,14. Acima de tudo isso, ou seja, tudo isso que eu falei que vocês têm que fazer, acima de tudo isso, porém, esteja, que é o que, gente? Caraca. Sede perfeitos. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol nasça sobre justos e injustos. Porque se vocês saudarem só o que vos saudam, o que vocês estão fazendo? Se vocês amarem só o que vos amam, os publicanos não fazem a mesma coisa? Então, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Então, seja revestido do amor, que é o vínculo da perfeição. É o que nos conduz à perfeição. Vínculo, elo, é o que nos liga à perfeição. O amor é o que nos liga à perfeição. O vínculo é isso, é algo que te deixa ligado. O amor é o que nos leva à perfeição. Quem está conseguindo entender isso, gente? Isso é sério demais, porque tem a ver com a gente. Olha só o que diz em Gálatas 5,14, já estou acabando. Porque toda a se cumpre em um só, a saber... Aí numa dessa que Jesus mandou essa, aqui é Paulão que está falando, mas numa dessa que Jesus mandou essa nos evangelhos, perguntaram assim para ele, quem é o meu próximo? Porque o cara no mínimo devia estar fazendo o bem para bastante gente. Aí Jesus respondeu como, gente? Certa vez descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado, foi ferido, foi machucado. Ele era judeu. E ele foi deixado quase morto. Vinha descendo pelo mesmo caminho um sacerdote, um pastorzão, indo para o culto. Ó, o pastorzão. Não era eu nem Ronald, a gente já estava na igreja. Vem o pastorzão indo para o culto. Olhando de lado, vendo, e o culto está em cima, não dá tempo não, vou para o culto, vou adorar a Deus. Vinha descendo também o Eduardo Silva, o levita, não era ele. Ele já estava na igreja também. Vinha descendo também um levita, passando de largo, olhando. Aí vinha descendo um samaritano. Cara, por que ele fala samaritano? Porque judeu e samaritano eram o que, gente? Inimigos. Olha o que Jesus está ensinando. Quem é teu próximo? Estou te falando, o fruto do Espírito se manifesta na hora da crise, cara. É na hora da crise. Você foi chamado para fazer a diferença nesse mundo. Você não foi chamado para responder pancada com pancada. Você não foi chamado para responder ofensa com ofensa. Você não foi chamado para responder grito com grito. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para fazer a diferença onde você estiver. O que o samaritano fez, cara? Chegou perto dele, tirou ele do meio do caminho, passou óleo na ferida, levantou, botou em cima da cavalgadura dele, levou para uma hospedaria, chegou lá, cuidou dele na hospedaria, pagou a dívida dele. Cara, se esse samaritano não era Jesus, que fez isso com a gente, pegou a gente todo arrebentado, cuidou das nossas feridas, botou no colo dele, levou para a hospedaria. Qual é a hospedaria que Jesus te colocou? Essa hospedaria aqui. Está na hospedaria, César. Isso aí, a hospedaria de Jesus. Pagou a tua hospedaria, pagou a tua dívida. E falou assim, fica aí na hospedaria até eu. Fica na hospedaria até eu. E quando eu voltar, se ainda estiver devendo alguma coisa, eu vou pagar. Jesus. Fica na igreja até eu voltar. Fica até eu voltar. Esse é o próximo. Quem está entendendo, gente?
Eu tenho fé. Jesus vai me curar, Jesus vai me dar aquela porta de emprego, eu estou exercendo fé. Aquela causa na justiça vai sair, eu estou exercendo fé. Mas aquela pessoa que falou isso de mim, não dá não. Mas a minha fé vai funcionar. Aí olha o que está escrito em Gálatas 5,6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor, mas há que atua como? Exercer fé sem andar em amor é perder tempo. A fé atua pelo amor, gente. Então, eu só estou te mostrando a importância desse fruto se manifestando na minha e na tua vida. Amém, queridos? Fique de pé. Quero falar algo contigo. Pode vir, o Ministério de Louvor, a gente já vai terminar. Passei um pouquinho do horário, mas se eu não falasse do amor hoje, eu não ia falar outro dia. Semana que vem a gente vai passar para outra característica. Mas fique de pé, eu quero te dizer uma coisa. Olha aqui para mim. Tudo que eu falei aqui, você não tem obrigação de produzir na tua vida. Você não tem, vou mais longe, não só a obrigação, mas a capacidade de produzir amor de Deus, ágape no teu, por você mesmo. Você não tem, você irá falhar. Eu volto a dizer aquilo que nós falamos no início, cara. Você precisa se concentrar em ter comunhão com Deus. Porque o amor, esse amor que nós falamos aqui, ele já está em você. Ele já foi derramado no teu coração. Então, primeira coisa, não diga que é difícil, não diga que não dá, não diga que você não consegue, não diga que você não ama, não diga que você não tem esse amor, porque esse amor já foi derramado no teu coração. Então você precisa crer naquilo que está escrito, cara. Uma vez que Romanos 5,5 diz que o amor de Deus, o amor ágape, foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo, eu preciso acreditar nisso e tomar posse. E como é que é o próximo passo, pastor? O que é que eu vou fazer agora? Uma vez que eu sei que esse amor está em mim, eu vou começar a praticar esse amor pela fé. Não sei nem por onde eu vou começar, mas eu vou lá e vou pedir perdão. Eu vou lá e vou amar. Eu vou desconsiderar. Começa a praticar, tu vai ver. Quando você toma uma decisão de praticar o amor de Deus, as portas se abrem, cara. O diabo, ele é desarmado. Às vezes a gente acha que vai acontecer algo. Não, se eu for lá vai dar problema. Ou se vier aqui vai dar. Ou se eu ligar, não sei como é que vai me receber. No momento que você decide amar, o diabo é desarmado, ele é envergonhado, ele não consegue ficar onde tem amor e perdão se manifestando. Ele perde a reação, ele perde a força, ele fica assim. Então tome a decisão de praticar esse amor, porque ele já está em você. Eu não vim aqui para trazer uma mensagem para você ver, para você sair daqui, meu Deus, o quanto é difícil esse amor. Não é isso. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Esse amor já está em você. Esse amor já foi derramado em você. Você é perfeitamente capaz de manifestar esse amor. Em todas as circunstâncias que você viu aqui. Seja um samaritano, seja um inimigo, alguém que te persegue. Respira fundo, conta até 10. Não dá, pastor. Conta até 100. Não dá, pastor. Conta até 1000. Não dá. Conta até 5000. Mas você tem o amor ágape no teu coração. É fruto do Espírito em você. E ninguém pode tirar isso de você. Está escrito: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus.